Bem-vindos a este módulo sobre escalonamento de tarefas periódicas em sistemas de tempo real. Existem, na realidade, nos sistemas de tempo real, em geral, sistemas que executam tarefas esporádicas, periódicas e tarefas periódicas. Existem alguns sistemas que apenas executam tarefas de um tipo e, em particular, existem alguns sistemas que só executam tarefas periódicas e é sobre esse, em particular, que nós vamos, ou é esse conjunto ou essa classe que nós vamos abordar neste módulo. Quando nós temos tarefas periódicas, nós somos capazes de determinar a priori quais é que são os instantes de ativação. Ou seja, nós podemos olhar para o conjunto de tarefas como sendo um conjunto de tarefas caracterizadas por um tempo de execução, uma fase inicial, um período e uma deadline ou um prazo. E, com base nesta caracterização, nós conseguimos determinar para o futuro todos os instantes de ativação de todas as instâncias dessa tarefa periódica que são obtidas através desta fórmula que está aqui, com a fase inicial e depois com as várias reativações para vários valores de K em que vamos obtendo as reativações periódicas. Quando o sistema apenas executa tarefas periódicas, nós temos esta opção, que é de alguma forma, construir o escalonamento da execução das várias tarefas online, ou seja, com o sistema em funcionamento. Dessa forma, existe um sistema operativo que, quando as tarefas vão sendo disparadas periodicamente, esse sistema vai executando essas tarefas à medida que elas vão sendo ativadas, mas elas são ativadas, digamos assim, de forma independente à medida que o tempo vai passando. Outra abordagem seria nós, como somos capazes de determinar a priori os instantes de ativação, construirmos o escalonamento em offline, ou seja, nós, antes do sistema estar em funcionamento, determinamos qual é que é a ordem de execução das tarefas, guardamos essa ordem de execução, ou seja, esse escalonamento é guardado em memória, tipicamente numa tabela, que depois é lida em tempo de execução pelo CPU e que simplesmente segue exatamente a ordem de execução das tarefas que está especificada na tabela. Chamamos a esse um escalonamento do tipo estático cíclico. Este escalonamento estático cíclico é comum em sistemas que são exclusivamente periódicos e tipicamente é construído é constituído por uma tabela onde está guardado o escalonamento, que é constituída por um conjunto de microciclos. É uma tabela que nós organizamos em microciclos e o conjunto dos vários microciclos corresponde àquilo que nós chamamos um macrociclo. Tipicamente, o microciclo é determinado pelo máximo divisor comum dos períodos das várias tarefas e o macrociclo é determinado pelo mínimo múltiplo comum dos períodos das várias tarefas. Neste caso em particular, temos aqui um exemplo onde teríamos um conjunto de 3 tarefas, com um período de 5, 10 e 15 milissegundos, uma fase inicial de 0, por isso iniciam todas ao mesmo tempo, e que tem um tempo de execução de 1 milissegundo. Neste caso, o máximo divisor comum são 5 milissegundos, o que quer dizer que os microciclos vão ter uma duração de 5 milissegundos. Entretanto, o mínimo múltiplo comum, neste caso, são 30 milissegundos, e 30 milissegundos vai corresponder a um macrociclo. Quando nós dividimos 30 milissegundos por 5 milissegundos, ou seja, o macrociclo pelo microciclo, diz-nos quantos ciclos é que de facto vamos ter nesta tabela. Ou seja, 30 a dividir por 5 vai nos dar exatamente 6 ciclos. E aqui está um exemplo possível de um escalonamento em que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos que compõem o nosso macrociclo. Vamos preencher agora estes ciclos com as várias ativações das várias tarefas. Por exemplo, a tarefa 1 é executada cada 5 milissegundos, como 5 milissegundos correspondem a um microciclo, quer dizer que é executada todos os microciclos e, por isso, colocamos uma ativação em todos os microciclos. Entretanto, a tarefa 2 tem um período de 10 milissegundos, ou seja, 2 microciclos, e por isso vamos colocá-la começando, como também tem uma fase inicial de 0, começando no primeiro microciclo e depois cada 2 microciclos. Entretanto, a tarefa 3 tem um período de 15 milissegundos, ou seja, 3 microciclos, começando também no microciclo no primeiro, e por isso começa no primeiro e depois é 3 em 3. Entretanto, no final, se nós continuássemos esta sequência, íamos reparar que ela é periódica e se repete com um período igual ao macrociclo. O que quer dizer que apenas temos que gravar em memória os 30 milissegundos ou seja, os 6 microciclos que correspondem a estes 30 milissegundos de execução, e quando
nós, em tempo de execução, o CPU, quando chega ao último microciclo, apenas tem que voltar ao início e repetir indefinidamente esta sequência de execução. Tipicamente, cada microciclo é inicializado com uma interrupção periódica, tipicamente chamamos de um tick, que quando é disparado vai fazer com que o CPU tenha que ir a esta lista, verificar qual é a tarefa que tem que executar e depois vai executar em sequência até terminar as tarefas que tem que executar nesse microciclo. É um método de escalonamento que é bastante determinístico e é um método de escalonamento que é também interessante porque, como o escalonamento é completamente realizado em tempo de projeto, por isso antes em offline, conforme nós dizemos, nós temos toda a flexibilidade para otimizar a colocação das tarefas nos vários microciclos e com isso, por exemplo, minimizar as variações das ativações, ou seja, o jitter, minimizar aspectos relacionados com a energia consumida ou mesmo com o tempo livre que é deixado em cada microciclo depois da execução das várias tarefas. Contudo, também tem alguns aspectos a desfavor, que são principalmente os aspectos relacionados com a pouca escalabilidade, porque o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum são duas propriedades que são muito dependentes dos períodos das tarefas. E se por acaso tivermos que ajustar o período de uma tarefa por causa de algum aspecto que apenas nos apercebemos já depois do sistema estar em funcionamento, isso podia obrigar a um redesenho completo do escalonamento e de uma tabela completamente diferente. Entretanto, os pontos favoráveis são realmente uma implementação muito simples, porque online apenas necessitamos de ler microciclo a microciclo as várias tarefas que têm que ser executadas, um overhead muito baixo, por isso um custo computacional muito baixo, é muito fácil, muito ágil de executar e que permite a tal otimização do escalonamento offline. Eu deixo aqui, para terminarmos este módulo, apenas alguns aspectos que são necessários ter em consideração quando vamos construir esta tabela e por isso quando usamos este método de escalamento. Por isso, primeiro temos que começar por calcular o microciclo e o macrociclo, expressar os períodos e as fases iniciais em microciclos, determinar os ciclos onde as tarefas são ativadas, utilizar um critério de escalonamento adequado, que pode ser, por exemplo, um daqueles critérios que são típicos em sistemas de tempo real, como, por exemplo, a tarefa que tem o prazo mais próximo, ou a tarefa que tem maior prioridade, ou uma outra forma adequada. Verificar se as tarefas ativas no microciclo podem ser completamente executadas nele. Se não couberem, poderemos ter que passar a tarefa para o microciclo seguinte. E poderá eventualmente ser necessário partir uma tarefa em várias subtarefas quando ela não cabe dentro de um microciclo completamente. E por isso, quando a tarefa é maior do que o microciclo, podemos ter que a partir em várias partes de maneira a executá-la em microciclos seguintes. E com isto nós terminamos esta breve introdução à construção de escalonamentos estáticos cíclicos que são adequados a sistemas que só executam tarefas periódicas.